Fala galera, estamos começando aqui a nossa live essa noite. A gente vai contar com a presença do André Costa, vulgo Andrezão. Só aguardando ele entrar aí para a gente poder participar. Deixa eu só ver como é que eu faço para chamar o Andrezão. Acho que você tem que pedir, né, André? Não tenho certeza. Pede aí, mano. O Andrezão já entrou. Agora. Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá aí o áudio? E aí, Fala, Dani, tudo mano. bem, Daniel? Bom e Tudo na bonito, e paz. Tá me você, ouvindo mano? bem? Eu tô Tá me ouvindo? ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Graças a Deus. Você tá me ouvindo? De boa? Tô te ouvindo bem, graças a Deus também. E aí, mano? Tudo na paz? Tudo bem, cara. Acabei de botar os meninos para dormir lá. Deu tempo certinho. Meus Coisa pais vieram boa. visitar aqui. Aí os meninos ficaram acordados um pouquinho mais Ah, tarde, mas deu tempo. E aí, coisa tá tudo boa. bem? Graças a Deus. Tá em Patinga? Espera só um pouquinho aqui que o meu áudio falhou. Espera só um pouquinho. Tá. Tá funcionando meu áudio? Tá, eu tô te ouvindo. Sua voz tá voltando? A minha voz? Como assim? Você tá ouvindo Meu áudio tá reverb? ruim? Não, Não, seu não tô áudio tá... ouvindo. Não, não, Pera tô aí. ouvindo só você. Beleza. Ah, já acertou aqui, pode continuar. Show de bola. Tá em Patinga? Estou em Patinga aqui, né? Capital, Mais conhecido capital como, metropolitana da região. mais conhecido como pedacinho da Europa no Brasil. É isso aí. Capital Para quem não sabe, metropolitana do galera, Vale do Aço. É isso aí. quem não sabe, nós dois somos de Patinga, só que hoje eu moro em Vila Velha, né? Eu tô aqui, tô no Espírito Santo, plantando igreja aqui na cidade de Vitória e pastoreando aqui a primeira IPB, presbiteriana de Vitória. Só que nós somos da mesma cidade, acho que nascidos no mesmo hospital, né? Nasceu no Mascunha também. Todo mundo, né, de Patinga. E, e a gente estudou junto, e não fez o mesmo curso, mas estudamos junto lá em Juiz de Fora. Então, fomos amigos de ABU lá em 2000, foi 2004 que você chegou? É 2004. Cheguei em 2004. Foi um tempo 2004, bom, né? Você formou, acho que em coisa boa. 2008, não foi? 2007? Que ano que você formou? Eu formei em 2006, vamos lá 2006, 3 cara. anos. Sou velho, mano. Você formou com 3 anos? Formei com 4, entrei em 4, é isso mesmo. 2003. Né? Mas e aí, cara, apresentar, né, o André, acho que dispensa apresentação, o pessoal que segue aí. Andrezão é formado em Direito, mestre em Filosofia, lá no Canadá, casado com a canadense, a Chelsea, Isso aí. e Não pai de podia, 5. não podia voltar de lá com mãos abanando, né? Pois é, pois é. E pai de 5, né? Isso A aí. Lúcia, Lúcia, Olivia, Benjamin, Levi Olivia e agora Emília. e a Emília, E coisa agora boa. Emília. Prazer ter você conosco, viu, mano? Prazer todo meu, cara. Estamos Sou um devendo essa live aí tem tempo, né? Pois é, tem muito tempo que a gente fala em fazer, né? Eu lembro da gente trocando ideia não lembro se era Skype, algum lugar assim, a gente trocando ideia, né, de algumas coisas de Bíblia e tal. Mas vamos lá, Andrezão, você tem falado, né? O pessoal não sabe também, Andrezão é vocalista da banda Canto Verbo, para a galera que acompanha o André pela questão de que ele fala de família, né? Mas o homem é talentoso em muitas áreas, né? Além de filósofo. E é cantor, canta muito. E é artilheiro, atacante. Também sou. Você também canta, hein, Daniel? Você também não está Não, longe, canta não. não. Você é Não, artilheiro, eu você jogo canta bola. bem, toca violão, Não, eu jogo bola. joga bola. Eu já vi seus vídeos, você ficava postando vídeo lá, ó. Na época que você estava em Do São quê? Paulo, você vivia postando vídeo lá, jogando futebol com o pessoal.
Jogando futebol, sim. Tocando violão, nunca. Você nunca viu. Tocava na BU. O Andrezão deixava. Imagina. O Andrezão tava lá na BU e deixava eu tocar violão. Era um absurdo. Pecado. Até parece, né? Até Mas, parece. mano, vamos falar do que importa. Conversar um pouquinho sobre a questão, né, do tema família. A ideia nossa é trabalhar mais esse tema. Podemos, né, marcar mais para frente para a gente falar sobre alguns outros temas. Você tem muita coisa boa aí para compartilhar além disso, né? Mas, em primeiro lugar, a questão de casamento. Primeiro, a gente está numa sociedade que o pessoal namora a vida inteira e casa e separa com um mês, né? Então, assim, o namoro tem 10 anos e o casamento dura um mês, né? E aí, primeiro, né? Como saber que a pessoa é de Deus e saber de você aí, né? Como que você soube, né? Que a Chelsea que era para casar com ela e quando casar, né? Então já começar com essa aí para a gente conversar. Cara, é assim, a gente vive um tempo de muita emoção, né? Um tempo em que as sensações elas são muito imediatas e muitas vezes a experiência maior é mais importante do que a jornada, né? Do que o legado que você vai deixar. O momento fala muito alto. E é claro, quando você quer viver o momento, quanto mais você puder separar o prazer da responsabilidade, você vai ter uma impressão de prazer mais elevada, muito embora não seja verdade. Não conseguir adiar prazeres, né, até namorados, de forma nenhuma demonizar essa expressão, mas é uma expressão que da relação entre um homem e uma mulher. Só para mim, tá Imagina travando se um pouco, mano, sua internet. Eu não sei se é a minha seria. aqui. É o meu também, não sei se é a minha ou a sua. Não sei se é a minha ou a sua, até tirei aqui, botei no 3G para ver se melhora, mas o que eu ia dizendo é o seguinte, Vai lá. você pega aí uma situação de namoro, né? Tô falando para uma pessoa que está levando o namoro a sério, numa visão cristã, né? Que está buscando a pureza, você está buscando, né, construir uma coisa bela em torno do relacionamento. Cara, a minha visão que eu tenho do namoro é de extremo desconforto, cara. É uma situação assim que você não tem um lugar de descanso, você está na casa ali da sua sogra, do seu sogro, você realmente não está muito confortável, você tem que ir embora depois. Eu lembro disso com desconforto danado. Eu fico pensando, por que as pessoas namoram tanto tempo? É porque o namoro fica entregando cedo demais. E aí, quando você dá todo o bônus, depois a pessoa não quer o ônus, entendeu? E aí você já está completamente envolvido, você está completamente dependente emocionalmente da pessoa, e isso vai acarretando um ciclo vicioso, né? Então, assim, é curioso ver até pessoas dentro da igreja com essa mentalidade. Ah, não, eu tenho que ter um relacionamento muito longo antes de eu casar, né? Eu preciso primeiro. E na prática, o que acontece? As pessoas estão chegando lá no casamento no final dos 20 anos, né? 20 e tantos, 30 e poucos, cheio de traumas, uma série de inseguranças que já poderiam ter sido vencidas lá atrás, por uma hierarquia de valores errada. O problema não é namorar à tarde ou ter um namoro longo por uma questão circunstancial, mas o namoro eu posso dizer assim, o namoro é um acidente. A civilização sobreviveu sem namoro por muito tempo, né, Daniel? De repente a gente elevou isso ao ápice da vida a dois e quer trazer isso para dentro do casamento e cria uma expectativa de que o casamento bom é o casamento que emula, que repete essa visão apaixonada no namoro, quando na verdade o namoro é um momento ali que você até precisa de pessoas ao seu redor dando conselhos, porque você não está vendo direito, né? Como é que você pensa sobre isso aí? Eu acredito que o principal da nossa sociedade é justamente inverter essa ideia
porque o casamento foi banalizado. Então, assim, não precisa, né, casar. Então, a pessoa já tem o sexo, para que ela vai querer a responsabilidade? Já tem Então, o eu me bônus, né? lembro, exato, tem o bônus, para que o ônus? E eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Marina, a gente namorou, noivou e casou em 5 meses e meio, né, namorando à distância. O povo achava que eu era maluco, né? Assim, mas para que vai casar? Imagina, tá novo demais. Sendo que o casamento é de fato isso. Quanto mais cedo, se você casa bem, se você casa no Senhor, né? É construir a vida junto. Não é, Exatamente. né? O namoro não é para isso. O namoro não é para construir nada. O namoro é para conhecer, para poder selar o pacto, né? E para abrir bem o Isso. olho. O problema não, o povo fica querendo suprir carência emocional com o namoro, tá tudo É, errado. Então, tá assim, é errado. construir o relacionamento, construir o sentimento, a família, né? E caminhar para Se, isso. Então, se assim, existe, se existe um propósito no namoro, ele tem que ser visto assim, uma esfera de segurança com uma proximidade com certa distância para gerar um conhecimento mínimo sobre a pessoa, ser observado pelos outros, né? Por isso namorar à luz do dia no sentido físico e literal, né? Assim, você estar em lugares visíveis, você ser notado, porque o namoro é justamente o lugar em que você ainda tem condição de falar assim, ó, não vai dar certo, então vamos parar. Na medida que isso vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais difícil dizer não. Então, às vezes, um namoro muito demorado, ele tem esse problema, né? Depois você já tem um investiu custo 6 anos, existencial, né? muito alto, você já está ali 6 anos, né? No caso da mulher, 6 anos. Olha, eu sempre falo isso, namoro longo, quem leva pior normalmente é a mulher. Você está ali 6 anos, numa situação. Às vezes a pessoa fala, então vamos morar junto para ver primeiro como é que é. Cara, imagina você mudar, tipo assim, você casar sem ter o status e a segurança de uma pessoa casada. Quer dizer, de um dia para o outro a pessoa pode falar assim, quer saber, não quero mais, dá licença aqui da minha casa, né? Terrível. Então, mas o que eu vejo, Daniel? Eu acho que é um assunto muito curioso, porque quando você vai pegar assim, as questões jurídicas envolvendo a visão de casamento hoje, e como que o casamento é compreendido juridicamente, né? Por exemplo, você hoje se morar junto com uma mulher, depois de tanto tempo, você já é reconhecido como o status União legal, estável. como se fosse o casamento, né? União estável, do ponto de vista jurídico. Então, assim, a sociedade ela desvalorizou tanto o matrimônio que já tem muitos grupos falando isso, né? As pessoas estão olhando para o matrimônio e falando assim, não vale a pena casar, não. Principalmente homens. Falam assim, eu vou entrar numa situação. Pra você ter uma ideia, isso é uma história interessante do advento do divórcio sem causa, né? Porque antigamente, se uma pessoa falasse assim, eu quero divorciar, tá, tem alguma causa? Não. Então tem uma série de consequências, né? Você não vai poder ter isso, não vai poder ter isso. Tudo bem, como todo contrato civil, né? Do ponto de vista civil, Hum. quando você não cumpre uma obrigação, você tem alguma penalidade ali do contrato. Agora não, a pessoa simplesmente sai. Então, é muito importante você casar com uma pessoa que tem essa visão cristã de casamento também. É outro ponto importante. Às Sim. vezes você está ali, né, você está ali só, o ponto que você falou, a carência, né? Você está ali na carência, estou vivendo esse momento, né? Como se ali já fosse o momento que você tem que viver, é um namoro. Aí você se envolve, depois isso aí você pode colher frutos por toda a vida. Exato. E assim, André, casou, né? Uma coisa que acontece muito hoje é o seguinte, mas o meu amor, eu não amo mais, né? O amor esfriou, acabou meu amor pelo meu marido, não admiro mais meu marido, não admiro mais minha esposa. E aí o pessoal, né, namora 15 anos e depois fica casado 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Como é que funciona O isso? que eu Como falo às fazer, né, vezes, para não acontecer isso? o que eu falo às vezes é o seguinte: hoje em dia as pessoas estão namorando como se tivesse casado e casado como se estivesse namorando, que é um Boa, contrassenso, boa. né? Mas assim, cara, quem me influenciou muito nessa visão é o Stanley Hauerwas, né, que é um filósofo eticista e também teólogo lá dos Estados Unidos. Ele fala assim: as pessoas não precisam de amor,
para se satisfazer. Na verdade, elas precisam de um pacto, elas precisam de uma aliança para se resolver afetivamente, sentimentalmente. Por quê? Quando você entra no casamento, na verdade, a visão cristã é assim, você está dizendo, ó, eu vou estar aqui hoje, amanhã, e para todo sempre, até eu morrer, para pedir a Deus para ter graça e caminhar com você até o final. Então, na verdade, a base do casamento nunca foi o amor, essa é uma visão moderna, uma visão romântica. A base do casamento é a promessa, é a aliança entre um homem e uma mulher. Né? Claro, debaixo da autoridade de Deus e diante das testemunhas, que é a comunidade de fé e também a sociedade em geral. Então, o que as pessoas têm que entender é assim, cara, eu não estou amando a minha esposa, eu não estou amando o meu marido. Que ótimo! Você já deu o primeiro passo. Você não casou por amor. Você casou para aprender a amar. O casamento é o lugar adequado para que um homem e uma mulher, segundo o propósito de Deus, aprendam a amar. Porque você só vai amar realmente alguém no dia que você está preso num quarto, né? Está preso num quarto e não tem como você sair. Ali você vai ter que ter vai ter a seguinte epifania. Olha, ou a minha vida vai ser um inferno, ou eu vou começar a controlar os meus desejos, eu vou começar a submeter a minha vontade ao casamento, vou começar a dialogar com outro ser humano, eu vou criar uma sensibilidade em relação a essa pessoa, e ela vai criar uma sensibilidade em direção a mim, e é exatamente isso que é o amor. O amor não é esse sentimento, porque as pessoas não sabem nem o que é o amor, elas estão falando que não amam mais, mas elas nem sabem o que é o amor. O amor é uma ação, o amor é um mandamento, o amor é uma atitude. O amor é aquilo que é exigido diante de cada circunstância, né? Por isso que eu tenho até uma certa dificuldade, Daniel, não sei como é que é a sua visão sobre isso, com aquelas linguagens do amor, né? Eu não nego as linguagens em si, mas eu vejo assim, o amor ele sempre exige aquilo que normalmente não é confortável. Para mim é muito fácil ser uma pessoa que tem palavras de afirmação, mas também atrás das minhas palavras de afirmação eu escondo a minha preguiça de servir. Entende o que eu estou dizendo? Então, Sim, claro. assim, eu amo muito mais a minha esposa quando eu tenho que sair da minha poltrona e fazer alguma coisa para ela do que quando eu Fazer falo assim, o que não é natural, né? que não é natural. Eu não sei, como que você vê essa questão do amor aí, hoje em dia, no casamento? É interessante, cara, porque o pessoal justamente não sabe o que é amor porque não conhece o amor de Deus, né? E a figura do casamento é justamente essa, é como se fosse uma ilustração de Deus para nós, né? Daquilo que seria do nosso relacionamento também com Ele, né? Tanto é que Cristo é colocado como noivo e a igreja como a noiva. E quando a gente fala de pacto, eu lembro de Gênesis 15, quando Deus estabelece um pacto com Abraão. E os tratados de vassalagem da época, os pactos eram feitos, né, com os animais sendo cortados ao meio. Por isso que no Antigo Testamento a linguagem no hebraico é cortar uma aliança, né? Não é fazer uma aliança. E o cortar é por quê? Você cortava o animal no meio, e aí Abraão faz isso, né? Como era feito o pacto na época, ele corta os animais, coloca as partes, uma de cada lado, e as partes passavam no meio dizendo que seja feito comigo o que foi feito aos animais, se eu descumprir a minha parte. A questão é que o pacto que Deus faz com Abraão... É porque, só um parênteses aí, naquela época eles eram muito mais intensos, né? Eles não assinavam papel como a gente faz hoje, eles faziam uma encenação da consequência legal do problema, né? Que seja feito comigo o que foi feito com o animal. E aí o que acontece? O que Deus faz? Ele entra em um pacto com Abraão, mas quem passa no meio ali é o próprio Deus. O próprio Deus. E o Abraão não passa. Apesar de entrar no pacto, o Abraão não passa ali dizendo que seja feito comigo, que foi feito com o animal, se eu descumprir a minha parte. Porque em Gênesis 16 ele estaria já cortado ao meio. Né? Na sequência ali ele se deita com Agar. Mas Deus passa no meio dizendo que seja feito comigo, que foi feito com os animais, se eu descumprir a minha parte, e ao mesmo tempo ele diz que seja feito comigo o que foi feito com os animais, se você, Abraão, descumprir a sua parte. Apontando para Cristo, que ele sofreria no nosso lugar porque nós descumprimos. Né? Então veja, Deus entra em um pacto conosco, um pacto porque ele nos ama,
E esse pacto não é quebrado por qualquer maneira e ele não nos ama dependendo de circunstâncias ou dependendo de como a gente age. E ele diz, vocês têm que amar como eu vos amei. Então, qual que é o mandamento do Senhor Jesus para nós no casamento? De fato, de amar como Cristo. Né? Então, esse amor é um amor circunstancial? Esse é um amor pactual. O amor, então, agape, né? É justamente esse amor pactual, esse amor que leva a ação e é até a morte. Então, assim, não tem essa. Não importa o que aconteça, eu não vou me separar de você. Porque é isso que Deus fala comigo. Não importa o que aconteça, eu não vou me separar de você. Ele fala isso com Abraão e isso se aplica para nós, né? É quase que se você, de antemão, você não pode aceitar a linguagem do divórcio, né? O Não, divórcio tem que ser não existe. banido da linguagem do casal. E é exatamente aí que mora a segurança, né? Duas pessoas. E é isso que eu estou falando sobre a questão, a importância de você casar com alguém que tem os mesmos valores, e no caso do cristão, a importância de casar com a visão de outro cristão, com outro cristão também. Porque vocês vão ter nesse núcleo de identidade uma visão de aliança inquebrável. Ali vocês vão, é aí que está toda a regra do jogo. A regra do jogo é justamente, não é uma relação de consumo. Né? Não é assim, você me faz bem, eu te faço bem. É muito pelo contrário, é uma relação de serviço, uma relação de amor. Eu escrevi essa semana sobre escolhas, né? Porque teve uma discussão no Twitter sobre homens que exigem da mulher uma pureza que eles não estão dispostos a entregar. Uhum. E aí eu refletia sobre isso, falando assim, olha, o que eu vou falar para meu filho? Eu vou falar assim, olha uma mulher que tem os mesmos valores de você, que ame a Deus, que queira construir um lar, que quer se dedicar à família. O passado dela não te pertence. Mas o que você tem que olhar? O quão presente é o passado dela. A questão não é o que ela fez lá atrás. Isso é um apego. A questão é o que ela fez lá atrás reflete no que ela é hoje ou a caminhada dela, a jornada dela, né, com Jesus já mudou o comportamento dela. O que as pessoas não percebem é isso. Você precisa estar com alguém que compartilhe esse mesmo valor. Porque o que eu vejo? As pessoas, elas querem, por muita carência, elas querem estar com alguém. E depois que elas estão com alguém, elas querem convencer essas pessoas dos valores dela. E aí você já começa um relacionamento em queda de braço, entendeu? Você não tem descanso num relacionamento desse. Uhum. E aí depois você vai Interessante. ver anos e anos, a pessoa pode não mudar nunca. E isso vai desencadear uma série de problemas até para as suas futuras gerações, né? Porque E é, e é por isso que a Bíblia diz para nós do casar-se no Senhor, né? Não entrar em julgo desigual. Então, isso desde o Antigo Testamento. Isso não é algo só do Novo, né? Então, a gente tem que tomar a questão do namoro é justamente para conhecer se a pessoa ama a Deus. Para você não entrar em furada. Mas entrando aí, uma pessoa perguntou, eu acho interessante a gente trabalhar um pouco isso. E se entrar em furada, né? A gente comentou aqui que, de fato, não tem que ter divórcio, mas e em caso de agressão, em caso de adultério, né? Como é que você vê essa questão aí? A pessoa tem que aceitar, cara, tem que minha visão é, ficar, tem que... assim, eu tento buscar tudo na Bíblia, assim. E algumas coisas são difíceis. E eu também tento, assim, quando eu caminho com alguém, aconselhar, eu tento não ser demasiadamente justo olhando para a situação da pessoa, sabe? Existe um ideal de Deus, mas nem sempre as pessoas conseguem viver esse ideal. E eu não posso também olhar para essa pessoa e falar assim: sua vida está acabada, está arruinada, agora você não. Todo mundo, num certo sentido, todos nós caminhamos com algum espinho na carne, né? Todos nós caminhamos com alguma limitação em conseguir obedecer a Deus de forma plena. O casamento é uma dessas áreas. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo muito é assim: a pessoa casou em julgo desigual. Se ela casou em julgo desigual, ou seja, se ela casou com alguém que não era cristão, ela tem a obrigação de manter isso até o final. Se não houver nenhuma violação para as exceções, que é adultério, violência, abandono, você não tem. Isso é uma coisa que não passa. Você tomou essa decisão lá atrás, o problema é seu. Agora abraça isso de forma digna. Entenda essa sua decisão como um chamado agora.
Em Agora, julgo agora desigual ou não, não existe incompatibilidade de gênios. Não existe isso. Porque sempre haverá. exatamente. Exatamente. O meu ponto é A assim: gente é incompatível. o pessoal fala assim, eu não quero. Qual que é a expressão que o pessoal usa? Namoro evangelístico. Eu falo assim: não existe namoro evangelístico, mas existe casamento evangelístico. Uma vez que você está casado, Agora, Pedro fala isso, né? Agora você vai ter que ser um não testemunho larga, vivo não. de Deus em E casa santifica o marido ou a e esposa, né? santificar o marido ou a esposa. Então, assim, o chamado do casamento é esse. Aí você vai ter que se apegar na alusão do que Cristo fez por você. Ele também estava casado com você, você estava desviado, você não dava atenção para ele. Aí, tipo assim, a gente tem que entender o nosso lugar no tempo e no espaço para compreender a vocação de Deus para a gente. Eu não, por isso que é o problema da caixinha do Instagram é assim, eu começar a dar uma resposta abstrata. E por isso que a pessoa tem que caminhar com algum guia espiritual, né? Com a comunidade de fé, para entender a situação e ser aconselhado dentro da realidade bíblica e nos limites que a sua vida permite. Segunda coisa que eu vejo muito, a Bíblia dá possibilidade para você divorciar, não é o ideal, não virou a coisa certa a fazer, o divórcio nunca é a coisa certa a fazer, o divórcio sempre é uma tragédia, E nem é e ele tem que mandamento. ser exatamente, ele tem que ser uma tragédia para você entender o quão importante é o casamento. Se você glamorizar o divórcio, tá errado. Você nunca pode olhar o divórcio falando assim, foi a melhor coisa que eu fiz. É uma tragédia, é uma amputação de um ser chamado homem e mulher que foram unidos uma só carne. É tragédia. É uma tragédia que às vezes evita uma tragédia pior, mas não glamorize o divórcio de forma nenhuma. Então, beleza. O que eu vejo muito, Daniel, muitas pessoas foram traídas, né, traídas ou machucadas de forma que caracteriza a possibilidade do divórcio. E as pessoas, elas não querem respeitar o momento do traidor. O que acontece? A pessoa já, antes de qualquer coisa, o homem não chegou e confessou, a mulher não chegou e confessou, ela foi descoberta, entendeu? Uma coisa é um homem chegar para você, uma mulher chegar para você e confessar com dignidade, falar assim, eu errei, eu fiz a pior coisa da minha vida, eu traí. E isso é uma situação. Você já está vendo, vamos dizer assim, talvez o poder de Deus na vida dessa pessoa para que ela já comece a ser trabalhada. Existe redenção aí. Agora, o cara que nunca confessou, a mulher nunca confessou, você descobre isso. Aí você já chega assim, eu te perdoo porque o amor de Deus é assim. Não, isso não é assim, cara. Tá errado isso. Entendeu? Existe O diferença povo entre quer ser poder mais e. misericordioso, Mas aí a misericordioso que pessoa Deus, né? ela tá escondendo uma fraqueza emocional e criando um discurso bonito para elevar a sua própria alma. Isso está errado. As pessoas que estão próximas de você têm que te dar esse conselho. Olha, presta atenção. Não é bem assim. A reconciliação precisa de arrependimento. Então, assim, tem hora que você tem que dificultar mesmo. Vai ser difícil, mas você tem que dificultar. Não é assim. Porque, na verdade, você está banalizando, você está recompensando um comportamento sem a reflexão existencial necessária para esse perdão ser realizado. Eu faço essa ressalva porque eu vejo muito isso, Daniel. Não sei aí, na sua vivência, no que você conversa com as pessoas, mas é algo comum. E aí a terceira coisa é de você entender que em alguns casos você tem sim legitimidade para simplesmente falar, olha, a aliança foi violada e por mais que ela um certo sentido espiritual, por mais que ela permaneça essa aliança, você tem o direito de zelar pela sua própria integridade física, moral, espiritual, a ponto de você separar os corpos, né? Então, é a visão que eu De tenho. fato, de fato, quando os fariseus chegam, né, questionando Jesus, Moisés nos deu carta de divórcio, entrando na questão, né, dos rabinos lá, né, Hilel e o outro lá, fugiu o nome dele, a questão, né, se Jesus era mais rígido ou não, quem que ele seguia, e aí ele vai dizer, né, não, é por causa da dureza do vosso É, coração. Então, o divórcio ocorre por causa da dureza do coração, ou seja, quando não há arrependimento ou quando não há perdão. Então, assim, para o crente, ele não tem coração duro mais. A gente tinha coração de pedra, mas foi trocado por um coração de carne. Então, se a gente é crente,
Não pode haver essa possibilidade. Quando a pessoa não é crente, e aí é o caso, por exemplo, de agressão, o cara não é crente, porque se é crente não vai agredir. O caso, por exemplo, do adultério com Tomás. Então, assim, uma coisa é algo que é um tropeço, né? Então, ocorre o arrependimento, né? Então, a pessoa está arrependida. Então, o caminho para o casamento é o perdão sempre. É graça, é reconciliação, porque é assim que Deus faz conosco, não é ferro e fogo. Imagina, Deus fosse fazer assim. A gente age no casamento assim como Cristo faz conosco, né? Eu sempre ficava, né, abrindo um parênteses, eu sempre ficava indignado quando eu li o livro de Oséias. Ficava indignado. Assim, não. Você tem até uma canção, né? Canção de Em Oséias, né? inglês eu escrevi com a minha esposa. Em inglês, Muito bonita. Quem nunca ouviu, aí procura depois no YouTube, Song of Hosea. É, New É, Again. New Again. New Escrevi aqui, Again? não. É isso aí. E aí, quando eu li o livro de Oséias, eu ficava indignado, porque Oséias, a treta lá do Twitter é mais ou menos o que acontece no livro de Oséias, né? Porque Oséias era o cara top, profeta, e Deus mandou ele casar com uma mulher que não valia nada, né? Que era a Gomer. E aí eu ficava indignado, eu falei, não, não é possível. E essa mulher abandona o Oséias, ela trai ele, segue após amantes que lhe dão presentes, e aí ela é escravizada lá, e aí ela manda avisar o Oséias, ó, tô aqui escravizado e tal. Mas o que está acontecendo lá? A questão lá é, Oséias vai e compra de volta a esposa que era sua. Eu, não. E eu ficava indignado, até que eu descobri que Gomer sou eu. Uhum. Eu descobri que o traidor sou eu. Sou eu. Quem me resgata é Cristo. Ele vai lá, ele é o puro, né? No Daniel, casamento a gente... mas eu faço aí uma ressalva que é a seguinte, talvez alguém está assistindo aí, a gente está nessa situação, né? Está numa situação difícil, talvez alguém que nem se considera um cristão está assistindo a gente. O que eu vejo? Se você está se sentindo assim, constrangida nessa situação, ou constrangido nessa situação que a gente está falando aqui, pode parecer que a gente está impondo um peso sobre você, uma visão um fardo muito pesado sobre o casamento. Veja, Deus não está no ramo da tirania. Deus não obriga as pessoas a fazer nada. A gente está falando de uma realidade aqui de amor e de graça. Então, se você não entende isso, o que eu falo para você? Busque em Deus para você entender a beleza e a leveza que é isso. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que o chamado cristão é fácil. Mas ele é um chamado de contentamento, ele é um chamado de alegria. Deus, ele não vai te obrigar a ficar casado. Ele vai fazer mais, ele vai transformar o seu coração até você querer. Eu acredito nesse Deus. Não é um Deus que empurra por goela abaixo as coisas, né? A visão de casamento. Você não pode, você tem que ficar até o final. Não, ele transforma o nosso coração, ele nos faz amar, ele nos faz querer. Né? Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus, né, nos deixa sem saída, ele nos constrange a ponto de você falar assim, ó, não tem para onde eu ir, porque se eu sair daqui vai ser pior ainda, né? E quer dizer, é justamente aqui nessa dor, nesse sofrimento, nessa angústia, é nesse lugar que Deus está me esperando para me encontrar, para derramar graça, para, quer dizer, derramar o óleo da unção, da presença dele, para me curar. Não vai ser em outro lugar. Então as pessoas também às vezes escutam um cristão falando sobre casamento, né? Você tem que casar para a vida toda, você tem que viver como se fosse algo que o cristão, aquele que encontrou a graça de Deus, que recebeu o perdão de Deus, como se ele olhasse isso como um peso. Se você é cristão e vê isso como um peso, eu tenho falado isso muito lá no meu canal, assim, ó, a visão cristã de casamento, por exemplo, é que você tenha filhos. Mas Deus não obriga você a ter filho, não. Deus vai transformar o seu coração até você desejá-los. Inclusive, eu digo mais, se você acha que filho é um peso, espera aí, calma aí. Resolve primeiro isso no seu coração, depois você vai ter o seu filho com alegria, com graça. Mas as pessoas precisam entender isso. Quando a gente fala dessa visão bíblica de casamento, é um fardo leve. É um fardo que dá contentamento. É realmente o locus da pessoalidade, o locus da verdade, onde realmente, de fato, nós encontramos ali, nos limites, a nossa verdadeira liberdade. E mais, né, André? Inclusive, talvez alguns estejam ouvindo, ou quem irão ouvir, a gente vai salvar essa live, talvez já passaram pelo divórcio.
já passaram por esse trauma. E é importante também dizer que a graça para o recomeço, a graça para a restauração, né? Quando Não a é um gente pecado olha, sem perdão, né? não, Deus, ao recomeço, poxa vida, ainda que você tenha errado, sabe? Ainda que você tenha sido a parte culpada, veja, né, quando eu olho para a história de Davi, o que que Deus opera ali naquele relacionamento torto que começa, né, com Batseba, você fala, não é possível, o que Davi faz é algo terrível, né? Um homem mais justo que ele naquele momento, né, Urias, e ele mata Urias, né, ele adultera com Batseba, e desse relacionamento Deus traz renovo, recomeço, e do filho de Batseba é que se senta no trono de Davi, né? É Salomão que senta no trono, é Salomão que é o filho de Davi, de quem virá o Messias, né? Então, a graça, né, para o recomeço, ainda que talvez você possa ter errado. Mas a questão é, se ainda há tempo, né? Esse é o caminho melhor que a gente tá falando, né? O que diz as escrituras. Coisa muito boa, mano. Vamos lá então para o casamento, a questão do relacionamento sadio, segundo a escritura. Como é que você acha que tem que ser marido e mulher? Eu acho que não, se der tempo no final a gente fala um pouquinho sobre filhos, mas antes Beleza. disso vamos falar de como é que tem que ser esse relacionamento em casa aí. Ah, submissão, amor, como é que Cara, esse é um tema bem delicado, né? complementarismo, Ele igualitarismo. É é um tema delicado, eu não vou bem te, delicado e você já está aqui me cutucando. Cara, eu vejo não assim, vou te deixar passar sem falar Deus disso não. tem vocações específicas para o homem e para a mulher dentro da família. E para mim, cara, assim, eu procuro argumentar isso, até pela minha formação filosófica e tal, e muitas vezes não falar dentro de um contexto religioso, né? Mas assim, lá no Instagram eu estou falando para o público em geral. A própria biologia aponta para as diferenças. Isso é uma coisa muito óbvia, assim, até a questão hormonal, a questão da estrutura óssea, toda a biologia, ela aponta para algumas coisas, né? Eu fiz até um vídeo há pouco tempo no Instagram lá, que deu uma repercussão legal, que eu começo falando isso, ó, quando a mulher engravida, ela é esmurrada pelo corpo dela. Você vai ser mãe. Tem Esse jeito, vídeo é cara. top. Procura, Você, procura lá, galera. você vai ser mãe. Né? E o homem não, o homem é diferente. O homem ele participou ali da parte do prazer e tal, depois ele está liberado por um tempo. Então são aprendizados diferentes, são vivências diferentes, né? A forma da mulher sentir, a forma dela acolher, a forma dela ser capaz de criar um espaço, né? A sensibilidade dela. Por que, que a Bíblia fala assim que a mulher edifica o lar? Né? Por que, que a mulher edifica o lar e não o homem? O que, que isso quer dizer? Será que é simplesmente, será que ele está só falando que a mulher tem que fazer tarefa de casa? Eu vejo que não, eu vejo que é um papel, acima de tudo, um papel espiritual, né, de elevação da alma, de despertar no homem o desejo por algo mais elevado. Você vê isso muito claramente na história da humanidade. As mulheres sempre foram uma espécie de reserva moral da nação. Você vê onde a mulher é, num certo sentido, a esperança de superioridade espiritual. Onde a mulher começa a banalizar, aí, meu amigo, o homem já está pronto para banalizar. O homem já está pronto, porque aqui a testosterona ela leva o homem para lugares extremamente perigosos, né? Você pega a estatística de comportamento masculino. Isso envolve, inclusive, o tipo de trabalho que homens estão dispostos a fazer no curso da história. São coisas assim tão óbvias e hoje em dia você fala, parece que você está ofendendo alguém. Mas eu escrevi um texto sobre isso de uma forma indireta, falando do C.S. Lewis ao tratar o problema do Natal. Então eu vou usar, ao invés de ir lá para as escrituras, né, e dissecar aquele texto pesado aí, eu deixo para você, sobre amor e submissão, eu lembro da passagem do C.S. Lewis, que ele trabalha isso de uma forma mais poética. Ele fala do Papai Noel que chegou, quando Nárnia estava começando a desgelar, né, o inverno, e ele chegou e deu presente para os irmãos, né, no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, se não me engano. Aí ele dá uma espada para os meninos, um escudo, e dá presentes mais suaves para as mulheres, embora dê alguma arma menor.
E aí, quando ele vai dar o presente para a Lúcia, ele fala assim, ó, vou te dar uma espada aqui, tipo uma espada, não é um punhal, mas não é bom que as mulheres lutem dessa forma. Ele fala assim. Aí você vê claramente o que C.S. Lewis está falando. Todo mundo é guerreiro, só que a forma do homem e da mulher lutar é diferente. É curioso que o C.S. Lewis escolhe um remédio para dar na mão da mulher. E a mulher tem esse aspecto curativo mesmo. Você vai assim nos serviços sociais. Eu estava no hospital agora tendo filho. Cara, se não tiver mulher, não funciona. Você vai no Fecha sistema tudo. educacional. Se não tiver mulher, não funciona. Existe uma tendência natural da mulher cuidar de gente. Isso não é uma De questão assim criança. de criança, de mais velhos também. A mulher está mais propensa a abrir mão da vocação profissional dela para trabalhar em casa, né? Mas ela faz isso por quê? Porque ela é oprimida? Eu não sei, eu não vejo dessa forma. Então a gente precisa, a visão cristã não é uma visão de competitividade. O amor ele não compete, ele coopera. E por isso que eu acho assim, cara, não adianta você querer casar com uma pessoa que não tem essa visão de, de trabalho em equipe, de cooperação. E às vezes eu vejo muitas pessoas, assim, principalmente mulheres, um pouco ressentidas às vezes, porque assim, os homens estão com medo de mim porque eu sou independente demais. Sinceramente, você conversa com um homem assim, piedoso que está querendo casar, a última coisa que ele está preocupado normalmente é assim, qual que é o seu status profissional, se você tem um ultra salário. Ele está preocupado assim, como que você trata a sua família, como que você tem a sua devoção em casa. Eu não estou falando que ser bem sucedido no trabalho não seja ótimo, tá? Não estou falando isso. Mas não é isso que normalmente um homem está olhando quando ele está procurando uma parceira. Ele está procurando alguém que assim, que está disposto a se entregar pela família, né? E isso é um indicador muito marcante para mim. E eu falo isso aqui, não é de forma nenhuma menosprezando, não. O pessoal que é aqui de Patinga sabe, né? Minha mãe, por exemplo, é uma empresária, minha mãe trabalha, sempre dedicou muito ao trabalho, mas ela nunca abdicou da responsabilidade dela de edificar o lar. Ela sempre foi extremamente zelosa com isso e ela conseguia se ajustar. Então, assim, eu vejo mais dessa forma. Eu dei uma volta muito grande aqui, que o assunto é complexo. Nem sei se consegui dar uma volta satisfatória, porque provavelmente ficou muita dúvida aí ainda. Mas eu vejo assim, cara, uma família não vai se sustentar se um homem ou uma mulher ficar competindo. Então, eventualmente, você vai ter que sentar e falar assim, ó, não dá para os dois fazer a mesma coisa, não dá para os dois ficar batendo a cabeça. Às vezes eu falo assim, olha só para você ver, cara. Eu vou falar uma coisa aqui para terminar minha fala, de passar o problema para você de volta. Mas às vezes eu fico pensando assim, as mulheres, elas olham e falam assim, olha, eu tenho medo de sacrificar a minha questão profissional por causa de um filho, né? Mas normalmente, olha só, vamos pensar. Vamos pensar. Para uma mulher estar com um filho, tá super bem sucedida lá no trabalho, quem que ela colocou para ficar em casa ajudando ela? Foi um homem? Por que não? Qual o problema? Não, é porque, obviamente, uma mulher tem uma sensibilidade. Eu não estou demonizando ter ajuda em casa ou alguém trabalhando fora com alguém em casa. Não estou falando isso. Eu só estou mostrando que, naturalmente, a gente já percebe esse tato feminino e a capacidade que ele tem de trazer esse conforto, essa cura para dentro de casa, para a presença das pessoas. Babado. Pois é. É interessante, assim, essa visão complementarista das escrituras. Deus fez assim, né? Deus fez homem e mulher. Deus não fez eles iguais. Ontologicamente, sim, né? Na questão de valor, homem e mulher são iguais. Agora, com relação a papéis, eles são distintos, né? Então, Deus dá papéis diferentes, inclusive na questão da força, né? Como você falou, dos hormônios, a capacidade de gerar que a mulher tem, né? Que muitas vezes, por exemplo, a questão, né? Que ela vai ter que se afastar do trabalho, vai ficar mais em casa ao gerar filho, né? Então, e isso torna a mulher menor, né? Alguém citou aí alguma coisa de movimento feminista, né? O movimento feminista quer que a mulher seja igual ao homem no sentido de ela não gerar, ou dela matar o bebê, ou dela ser... A questão hoje é, porque os salários perante a lei têm que ser iguais mesmo, né? A mulher já tem o direito a voto, já há uma igualdade, né? Já tem a lei de feminicídio, uma série de coisas. Agora, a questão que elas querem é para elas serem morais
exatamente como os homens são, né? Como você colocou agora há pouco, né? A mulher que carrega, né, essa carga moral da sociedade. Então, veja, quando Deus faz homem e mulher complementares, ele coloca um peso maior sobre o homem. O que o feminismo quer colocar é botar a mulher lá na frente para se lascar. Porque o que a mulher tem que fazer hoje? Qual que é a imposição hoje sobre as mulheres? Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que trabalhar e sustentar o marido, que fica lá deitado no sofá ainda, fumando nada, né? E veja, quando a Bíblia fala de submissão, é justamente isso, né? Em Efésios capítulo 5, verso 22 lá. A submissão, primeiro, é mútua, tá? A Bíblia vai dizer que para o crente a gente tem que ser submisso uns aos outros, ele vai dizer dessa submissão uns aos outros. Então, o marido é submisso à mulher, a mulher é submissa ao marido. Entretanto, há uma liderança no lar, a liderança é do marido. O marido, ele não lidera de forma tirana, ele lidera como Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele tem que amar como Cristo. Morrer pela esposa. Então, biblicamente falando, a Bíblia, ela não é machista. A Bíblia, se eu poderia dizer que alguém vale mais na Bíblia, é a mulher. Porque a nossa sociedade hoje considera o seguinte, se está no navio, Titanic lá, o Jack e a Rose, né? Quem é que vai morrer? É o homem. Para salvar a mulher, ou seja, ela vale mais. Quem é que vai se lascar para ir na guerra? Para salvar as mulheres e as crianças? São os homens, né? Então, o que a Bíblia vai dizer é que o marido é quem tem que ser o protetor, o provedor, né? Porque para prover naquela época, você tem uma questão também de risco, né? Então, Deus dota o homem dessa responsabilidade. A mulher pode trabalhar? Lógico que pode. Deus dá para ela a capacidade para trabalhar diversas áreas. Até melhor, né? Muito mais do que mais e melhor do que o homem. A questão é, Deus não vai cobrar da mulher a provisão do lar, ele vai cobrar do homem. Ele não vai cobrar da mulher a proteção Daniel, do lar, ele vai cobrar do homem. Isso é uma coisa tão óbvia quando você observa a estrutura da realidade, cara. Hoje a gente tem um Estado moderno que, vamos dizer assim, jogou no Estado uma série de responsabilidades masculinas, né? Uhum. Mas assim, a mulher, quando ela está gestando, cara, embora ela consiga realizar muita coisa ainda, mas ela vai precisar de um período ali de resguardo, de cuidado. Se o homem não estiver ali dando cuidado, né? Vamos dizer assim, essa glamorização da mãe solo, que é um problema que a gente vê hoje, né? Assim, não, tudo bem se aconteceu na sua vida, tudo bem. A gente tem que lutar com todas as forças para dar apoio, para que seja bem sucedido, né? Não estou assim jogando, não estou complicando a vida, já é difícil demais. Mas assim, o ideal é um homem e mulher ali trabalhando junto para que um consiga prover para um o que o outro não é capaz de fazer. Então, assim, eu chamo a atenção que é assim, Daniel, a Bíblia está propondo uma dança. Você entende? E na dança, tem hora que um vai para trás, tem hora que um vai para frente. E o mundo tem que ver essa dança e ele tem que falar assim, que milagre, cara. Dá certo. Entendeu? E eu acho que assim, homens e mulheres que estão dispostos a casar, eles têm que fazer isso, eles têm que falar assim, olha, a gente pode até sair um pouquinho do compasso, a gente pode até perder o ritmo um pouquinho, mas com fé em Deus a gente vai conseguir dançar aqui sem competir, porque o que a gente está vendo isso é competição. Você está falando de um ponto aí, mas veja, por exemplo, a questão financeira hoje dos casamentos. As pessoas estão casadas, têm duas contas separadas, ninguém não fala nem da questão financeira. O homem compra para lá o que ele quer, a mulher compra para lá o que ele quer, são duas cabeças brigando dentro de casa. O filho vai ser educado. Se falar com o pai é de um jeito, se falar com a mãe é de outro jeito. A mãe tem o seu próprio tempo, o pai tem o seu próprio tempo. O filho tá ali confuso para entender qual que é a filosofia educacional da própria casa, né? O que isso ganhou? Ah, beleza, o homem é igual, de igual para a mulher, né? Uhum. Exatamente. E assim, quando a gente olha a questão de como que Deus ele estabelece essa dança, né? É sempre cuidando mais da mulher, né? Então assim,
chamar a Bíblia de machista é não saber interpretar. Então, tem um texto, por exemplo, Andrezão, né, que é interessante, o povo não lê muito esse texto, não, porque está lá em Levítico, né? Levítico 12, é a purificação da mulher depois do parto. Uhum. Então, tá na lei, o que acontece? Se ela tiver um menino, ela fica impura 40 dias. A oferta é a mesma, tá? O sacrifício de consagração do bebê é o mesmo. Então, ontologicamente, os dois têm o mesmo valor. Entretanto, a impureza é diferente, porque se ela tiver um menino, ela fica impura 40 dias. Se ela tiver uma menina, ela fica impura 80 dias. Você fala, que machismo, que absurdo. Por que a mulher fica impura o dobro porque ela tem uma menina? E como que ela fica impura 40 só por ter um menino? E a questão da impureza, interessante ver, a gente poderia trabalhar teologicamente uma série de coisas, da queda, né, e tudo mais, mas, enfim, entrando só nessa questão aqui, é um texto profundo que às vezes a gente não para ver. Por que Deus fala assim, você vai ficar 80 dias de resguardo, no caso de uma menina, né? Primeiro porque dentro daquela sociedade, o homem era força de trabalho, proteção. Nós estamos falando de 1500 anos antes de Cristo, em um ambiente tribal. Se tivesse uma menina, o que o homem logo ia querer? Ter outro filho. Ele não ia querer dar o resguardo para a mulher necessário. No caso de uma menina, Deus dá para a mulher o tempo a mais, inclusive, para ela curtir. Para o marido não ter que querer outra gestação logo, né? Então, é proteção. Não é que vale mais ou menos, o valor é o mesmo, mas Deus protege mais no caso das mulheres, né? Então, a gente precisa entender essa responsabilidade maior sobre nós, e uma sociedade tem que deixar de ser frouxa. Os homens têm que parar de ser frouxos, né? Biblicamente falando, amar como Cristo é buscar reconciliação, mesmo quando ela está errada. Isso é pesado para nós. Porque a mulher sempre está certa, né? É difícil a mulher estar errada. Mas quando ela está errada, a gente tem que resolver essa questão. A gente não pode permitir. A gente que tem que amolecer o coração, a gente tem que se humilhar. A gente que tem que se humilhar. É isso aí. Cristo é quem busca a paz conosco quando a gente era inimigo e estava em pecado, né? Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, né? Tanto perdoar quanto procurar, né, o perdão, a reconciliação no lar, né? Nós que temos que doar e dar a nossa vida. Então a responsabilidade para nós, para o homem, é muito maior. Só que qual é o essa questão de hoje? Os homens frouxos. Diga. Não, exatamente. Tem um texto também que o apóstolo Pedro fala que o homem que não trata a mulher como um vaso mais frágil, né? E aqui não é um negócio assim, o ponto aqui não é falar que a mulher é o sexo frágil. O ponto aqui é falar que a mulher tem que ser tratada com carinho, com sensibilidade. Claro que tem que ser, né? A mulher, por exemplo, minha esposa agora aqui tá no puerpério, né? Tá amamentando. Cara, é claro que ela tá muito mais sensível do que eu. A rotina que ela está vivendo, que ela está se submetendo, é muito mais exigente do que a que eu estou vivendo. Então, o que o apóstolo Pedro está falando? Se você não tratar a sua esposa com delicadeza, com carinho, né? Não é machão, é com carinho, com delicadeza, entendendo que você tem uma força física que ela não tem, então isso também deve ser traduzido no seu tom de voz, na forma de acolher. A Bíblia fala assim, as suas orações serão impedidas, cara. Esse texto é pesado demais. Basicamente, o que a Bíblia está falando é assim, cara, se você é marido e trata a sua esposa mal, fala que me ama, fala que ama a Deus, você não ama a Deus. Porque num certo sentido, a face mais imediata da divindade está diretamente na sua esposa. Você não pode falar assim, eu amo a Deus, mas minha relação com a minha esposa está meio conturbada. Então, quando as pessoas vão entender a profundidade, né, o chamado masculino bíblico, aí elas começam a falar assim, não, opa, peraí, tem amor aí, tem cuidado aí. Mas eu digo, eu vejo assim, Daniel, o que a nossa geração está sendo chamada para fazer, eu acho assim, nós como cristãos, a gente já
já esgotou, num certo sentido, os argumentos racionais e racionalistas para as nossas práticas de fé. Principalmente num tempo de pós-modernidade, aquilo que vai mais arrastar as pessoas é o exemplo, cara. Então, o apóstolo, a Bíblia já previa isso, né, quando ela falou que nós somos cartas vivas. A nossa forma de viver, ela também comunica o evangelho. E é isso aí que eu deixo para cada um de vocês também, assim, na sua vivência familiar. É claro que a gente vai tropeçar, mas quando a graça inundar o nosso lar, vai ser belo. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, esse negócio está certo, cara. Elas vão olhar para um tanto de, vão falar assim, homem não presta. Elas vão ver um homem que está disposto ali no bairro, que está disposto a tratar a esposa com dedicação. Um homem. Pronto, já é um milagre. Quem vai falar que casamento não dá certo? Né? Uma mulher disposta a falar assim, olha, eu não vou competir com meu marido, não. Espera aí, deixa eu cooperar com ele, deixa eu ver o que ele precisa. Né? Deixa eu falar o que eu preciso também, mas deixa eu ver o que ele precisa. Quando você vê uma mulher dessa, isso é como se é um murro na boca do estômago de qualquer ideologia, cara, porque esse contentamento, não tem como você produzir isso com um discurso que é extremamente revoltoso contra o mundo, né? Você está reclamando o tempo todo da injustiça, você está beleza, mas qual que é a vida que você vive? Uma vida de desgosto, uma vida de, né? Você vai ver assim, as pessoas estão falando, fazendo ideologia, você vai perguntar assim, tá, me mostra os lastros da sua vida, me mostra como que é a sua vivência familiar, me mostra como que é a sua relação no trabalho, me mostra como que você ajuda as pessoas. Cara, é uma vida de reclamação, de achar assim, eu estou no centro do mundo e todo mundo me deve alguma coisa, né? Num certo sentido, a gente também tem que se chamar, não como perfeitos, eu estou deixando bem claro aqui, é justamente essa transparência, né? Eu gosto daquela analogia que a Bíblia fala, acho que o apóstolo Paulo, em algum lugar ele fala assim, que nós somos vasos de barro, né, que carregam um tesouro dentro, que é o evangelho. E o vaso de barro é justamente esse vaso mais frágil, um vaso assim, não no sentido bom de fragilidade, no sentido ruim, um vaso mais rústico, um vaso até com rachaduras. Mas é exatamente nessa rachadura que você consegue enxergar ali nas frestas, você fala assim, brilhando uma luz ali. Tem alguma coisa habitando nessa pessoa que não é só a capa. Eu não estou vendo uma falsidade, eu estou vendo uma pessoa real que comete erros, né, que tem dificuldades, mas que está buscando servir a Deus. Então, você está contando a história do Evangelho, que é a graça de Deus operando na sua vida. Louvado seja Deus. Tá dando uma hora já, Andrezão? Passou rápido. Pode ficar à vontade aí, cara. O Instagram está Fica... fazendo live até mais longa. É? Eu nem sabia, não. Eu achava que caía com uma hora. Pode ficar aí mais um pouquinho, você que sabe. Não, mas eu acho que uma hora tá bom. É bom que você fica me devendo mais uma. Toda hora. Prazer enorme te rever. Não, mas aí peraí, Vamos ver. você não vai ficar me botando Diga. em saia justa igual você fez aí agora, né? Pedindo para eu comentar esses temas difíceis aí. Próxima vez você manda. Cara, Vamos jogar a frescobol da próxima vez. Você tá jogando um tênis aí pesado pro meu lado. Que isso? mas tá no tema de ser nada de braçada, tá fácil. Tá bom. Tá no tema aí, na próxima. É. Prazer, viu? Deus abençoe sua vida. Prazer enorme tê-lo conosco. Pessoal, né, vai ficar salva a live aí. Quem não conseguiu acompanhar desde o início, quiser ver depois, ou compartilhar com alguém também que vocês acham que precisa, né? Ouvir um pouco mais. Sigam o André, né? O André tem sido uma bênção aí no meio, né, das redes sociais. Eu sempre falei isso, eu sempre tive muito pouca paciência assim nas redes e pouca perseverança para poder fazer as coisas, né? Mas Mas sempre você tá fiz indo bem agora. desde sempre, eu sempre Você tá fiz, né? perseverante Botava, mas agora. parava, mais ou menos. Mas o Andrezão é essa voz aí que tem de fato produzido coisa muito boa. E a gente precisa produzir mesmo, né? Então sigam ele, né? Que é bênção, né? Para quem está aí ainda, eu deixo só uma palavra aqui, que é o seguinte. Daniel conheço de longa data, né? Um cara assim muito admirável, principalmente pela convicção dele e dedicação no Evangelho. Eu conheci ele lá em Juiz de Fora, muito embora é da minha cidade aqui, né, Daniel? E eu aprendi muito com você lá na BU.
E quando eu olho para trás assim, cara, até fazer uma confissão, às vezes eu falo assim, cara, o Daniel foi meu líder, né, lá no na BU, ele era presidente. E eu não sei, às vezes eu penso assim, cara, eu poderia ter sido um liderado melhor do Daniel na minha caminhada. Mas eu A não, gente era muito novo. não que eu nunca te desrespeitei, né, Daniel? A gente nunca bateu de frente, não, que eu me Não, lembro, cara. jamais, né? Não. Mas assim, eu vejo que eu poderia ter me aproximado mais de você ali naquela época, né? Embora a gente andava junto, mas eu falo assim, existencialmente, né? Ter aprendido mais. Quando a gente olha para trás, a gente fala assim, perdi algumas oportunidades. Mas foi um tempo bom, aprendi muito lá, com a sua É. liderança também. A minha pegada naquela época já era meio pastoral, né? Meu chamado já começou ali para pastorear, evangelizar, evangelista, né? Então, eu acho que era momento. Você estava mais novo também, chegando, né? Ah, Era um jogador caro, momento né? Era um jogador muito meninão, né? caro. Era Meninão, um jogador jogador muito caro. caro. Aí tava subindo a cabeça. Não, mas tem uma coisa que eu lembro aí, você me chamava de meu líder, mesmo naquela época já, assim, era muito respeitoso, sempre gostei muito. E uma coisa que eu lembro, acho que foi em 2007, cara, foi quando eu acho que Deus te deu uma sacudida, que você começou a pegar mais fogo, né? Vamos dizer assim, para Uhum. Jesus. Foi quando você me apresentou o Paul Washer. Quem me apresentou o Paul Foi Washer foi mesmo, você lembra você. aquilo? Lembro, Acho que foi em acho que foi em 2008 aquilo, 2007, cara. cara, 2008, 2008, na eu tava pregação formando, né? chocante. Você falou, mano, Aquilo. assiste isso Tem que ver isso aqui. Eu vi aqui. pregação chocante porque você me mandou. Olha aí que mundo pequeno. Quem nunca Pois viu tem é. que ver isso aí, gente. Não perde não, é um clássico. Pois Já é, deve ter de 10 vez em anos quando eu quase. indico algo, mais de 10 anos. De vez em quando eu indico, eu falo, rapaz, se você não é crente, tá mais ou menos, assiste isso aí para ver se Cara, você pega sabe o no que é tranco, né? engraçado do Paul Washer? Que ele é um cara extremamente pastoral e amável. Ele fez um estudo agora de provérbios, né, durante a pandemia, falando mais para adolescente, cara. Você tem que ver, assim, que sabedoria do cara, sabe? Às vezes a gente pega um recorte, assim, muito isolado, né? Mas ele é um cara, É, sou grato a ele também por isso. mas o Andrezão, o único defeito dele é que ele é botafoguense. Que isso, cara, não fala assim. E qual que é o time que você torce, Daniel, por acaso? Fala aí pro pessoal. Qual que é o time que Olha, você torce aí? ó, Fala aí. é pra ser frescobol ou não? Não, agora você fala, você tá me zoando? Cruzeiro, né, cara? Ah, tá. Ronaldo Chateado com o Futebol Ronaldo. Clube, né? Ronaldo Chateado. Futebol Clube. Tá bom. Antes fosse. Mandou o Fábio embora. Irmão, obrigado, viu? Deus te Tá abençoe. joia. Galera, Deus abençoe. Live vai ficar salvo aí. Andrezão, vai lá, mano. Deus te Eu abençoe. Um grande agradeço muito, abraço. tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tamo junto. Obrigado a todo Valeu, mundo aí. moçada. Tchau. Valeu.